Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o nosso report aqui do mês de março. Eu sou Marcelo Cavalheiro, é o Elson Yassuda aqui do meu lado. Vou começar falando e depois ele vai falar a parte parte macro, estratégia, externo. Então, bom, vamos lá. Eu vou dividir minha fala aqui, ser um pouco diferente das outras vezes, em 3 pontos, tá? Primeiro, como foi o mercado do começo do ano até agora. Segundo, eu vou falar da performance do fundo em março. E termino falando um pouco da carteira e como é que nós estamos posicionados aqui para frente. Vamos lá. Se a gente pegar o índice esse ano, metade do índice, mais ou menos, um pouco mais até, commodities e bancos, né? E commodities, na verdade, Vale, Petro e bancos, tá? Foi o que andou bastante aí. Isso ainda é mais ou menos 3/4 da performance do fundo do índice até março, tá? Isso aí pesa mais ou menos metade, né? Não são todas as commodities, tá? Só lembrando, não tem Suzano, não tem JBS, não tem essas aí. Que, inclusive, foram as que andaram menos, né? As que mais andaram foram Petro e Vale e Siderúrgicas, enfim, esse outro cluster aí. Esse é só um pano de fundo para ver de onde veio a grande performance do índice, né? Quem não estava comprado só nisso, certamente underperformou o índice de longe, né? Enfim, vamos lá. Agora eu vou falar do fundo em março. Tá? Esse é só um pano de fundo para a gente entender o que aconteceu aqui no mercado. Como é que foi março? Março começou a virar um pouco a chavinha do mercado para os domésticos, tá? A gente tem alguns eventos aí, talvez começo do aperto do Fed, aquele alívio de, bom, começou, né? Então, tem algum relief aí no mercado. Acho que o mais importante foi aqui no Brasil, depois o Elson comenta melhor isso, mas foi o Copom ter indicado que provavelmente a alta de juros termine na próxima reunião. Ou seja, deixou o mercado com teto, né? Um teto já olhando para as quedas lá na frente, tá? Então, isso aí favorece bastante, né? A gente já viu o pré-longo aí caindo, favorece muito os domésticos e aqueles temas de curva longa, né? Incorporadoras, empresas de aluguel de veículos, de máquinas, rodovias, shoppings, enfim. Tem um portfólio aí extenso de companhias que se beneficiam dessa queda de juro longo aí que a gente já começou a ver. Bom, a performance do fundo em março, nós subimos 6,6%, basicamente porque o varejo, que já era uma posição que a gente veio recompondo. Eu lembro que eu comentava aqui, e teve até uma pergunta de uma das pessoas que assistiam a nossa live aqui, perguntando, por que vocês têm varejo, né? Dado que vocês acham que o mercado ainda é ruim, ainda tem um risco aí pela frente. Porque a gente queria começar a construir essa carteira, né? É uma carteira... eu lembro que na ocasião eu também dizia que é um varejo high-end, né? na grande parte da carteira, ou um varejo alimentar de baixa renda, né? Que é o atacarejo. Então, assim, são duas, vamos dizer, subcategorias do varejo que estão um pouco mais defendidas, tá? A gente tem outras empresas listadas que aí entram mais no low-end. Um exemplo é Lojas Marisa, por exemplo. Tem um pouco mais de dificuldade em performar num cenário desses, no qual o público dela sofreu demais com a inflação de alimentos, tá? Então, é aquele cara que, infelizmente, sobra muito pouco dinheiro ou nenhum dinheiro no fim do ano, no fim do mês, para comprar outra coisa que não alimentos. Então, desses 6,6 a performance do mês, 3,7 pontos percentuais vieram do varejo, sendo 1,6 do alimentar e 2 pontos do varejo, basicamente de vestuário de alta renda, tá? E aí são aqueles nomes que eu já falo aqui há 1 ano e meio para vocês, Soma, Arezzo, né? Tem Grupo SBF, enfim, tem uma carteira aqui que a gente já veio recompondo. E hoje já é um pouco mais robusta do que era um ou 2 meses atrás. Em seguida, a parte de commodities também andou, 1,5%.
As empresas de petróleo, principalmente as juniors aí, 3R, PetroRio, né, vem performando bem. Empresas de proteínas começaram a andar, acho que tem um bom upside pela frente, né? Em especial as que estão localizadas na América do Sul, eu explico um pouco mais adiante quando eu falar da carteira. Bancos contribuíram com 1,2 ponto percentual e as locadoras, né, seja de veículos leves, pesados, 0,9 ponto percentual para a cota. Agora, falando um pouco da carteira, né? Eu comentei um pouco do aumento de participação de varejo, né? Então, a gente tem hoje, né? Falar um pouco aqui da composição e explico, né? Por que a gente tem já uma composição preponderantemente doméstica na carteira. Commodities, né? Que era uma parte dominante aí em janeiro, a gente tinha 60% da carteira, virou 15% agora, né? E principalmente em óleo e gás, ex-Petrobras e proteínas, proteínas JBS, Minerva, enfim, uma carteira interessante. Varejo, 30%, tá sendo alimentar e esse varejo vestuário de alta renda. Incorporadoras, 12%, locadoras, 12% e shoppings, 10%. Tá? E qual que é a motivação? Bom, além disso, né, por que nós temos uma carteira grande de doméstico, né, e os riscos para isso? Bom, a gente óbvio, enxerga riscos, o Elcio vai comentar um pouco mais adiante, eu não vou me chover no molhado, ele vai falar um pouco, bastante sobre isso, mas a gente montou hedge para a carteira, tá? Então acho que esse é o grande ponto aí que nós, assim, para a gente conseguir ter uma posição maior naquilo que a gente acha que tem um upside mais interessante, a nossa ideia era que a gente precisava ter um hedge para essa posição. Então a gente comprou um put spread, vendeu uma call, e foi calibrando o delta hedge dessa posição, né, conforme a gente enxergava riscos maiores ou menores nesse cenário. Uma parte dessa posição já foi rolada, e a nossa ideia, e foi rolada, e assim, é uma posição ganhadora, incluindo o delta hedge. Então, isso quer dizer que a gente montou um hedge para a carteira, que não teve custo nenhum, teve até um ganho, né, que não é relevante, marginal, mas é um ganho. Então, a gente meio que foi pago para carregar um hedge para a carteira. A gente vai rolar isso aí pelos próximos meses também para poder carregar essa posição grande em domésticos. Para ter uma ideia desse hedge, ele tem hoje um delta de 65% do PL do fundo. Então, assim, é bem grande, né, protege bastante em quedas mais acentuadas. Eu acho que é isso, acho que uma coisa que eu queria comentar, que é nessa parte de proteínas, né, que a gente tem uma discussão aí interessante no mercado. O ciclo americano acabou, não acabou, vai continuar. A gente acha que estruturalmente esse ciclo, né, né, a gente fez margens muito altas no ano passado, vamos fazer margens mais baixas nos Estados Unidos esse ano. Estou falando aqui de Minerva e JBS, mas menos baixas do que nos outros ciclos, tá? Isso porque você teve uma força muito grande, que é a exportação para a China. Então, isso aí tem ajudado muito. A China era irrelevante no mercado de exportação, né, dos Estados Unidos para a China. Hoje é um país relevante e vai ganhar relevância ao longo do tempo. A China ainda consome muito pouca carne bovina e, com o aumento de renda, isso aí vai aumentar nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Então, na nossa opinião, isso dá um bom suporte para a parte de baixo do ciclo. Vai ser um ciclo de baixa com margens mais elevadas do que eram antes. A gente está muito confortável com isso. Do outro lado, né, que é no Brasil, na América do Sul também, a gente tem um ciclo diferente, né, é o inverso dos Estados Unidos. Então, hoje a gente está entrando no ciclo favorável para os frigoríficos com o aumento da oferta de gado para o abate. Então, a gente está começando a ver, vai começar a ver os volumes e margens melhorando para os frigoríficos que têm operação aqui. Aqui tem mais operação, é Minerva e depois Marfrig também. Então, a gente está otimista nessas duas pontas, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Eu acho que é isso do meu lado. Eu vou parar por aqui e vou passar para o Elcio e ficar aqui para as perguntas. Bom, bom dia, pessoal. Deixa eu, então, tentar organizar do meu lado aqui. Vou falar da dinâmica das duas coisas aí, que acho que a gente mudou bastante na carteira
na verdade, que desde o final do mês passado, né, para cá, mas assim, a gente tinha mais commodities do que domésticos e desde, sei lá, metade do mês passado, digo março, não, final de fevereiro, na verdade, acho que a gente já estava fazendo esse move, já carregava alguma coisa de doméstico, a gente foi aumentando. Hoje, a posição de commodities é bem menor e mais seletiva, né? O Marcelo disse bem aí, uma coisa de proteínas, tem um pouco de petróleo. Temos muito pouca exposição à China, não temos mais exposição à China, na verdade. E a gente tem uma exposição muito maior de domésticos. Você soma a parte de varejo, entre varejo, vestuário alta renda, mais tacarejo, e a parte dessas histórias todas que ganham muito com fechamento de curva, isso dá perto de 70% da carteira. Então, hoje o fundo está muito mais doméstico. Hoje, já há algum tempo, algumas semanas, o fundo está mais doméstico. Tá? Então, vou tentar falar um pouco de como é que vão ser essas duas histórias. Depois, no final, falar um pouco dos riscos aí da necessidade do hedge. Commodities, eu acho que foi, o Marcelo destacou bem, foi a grande história desse ano. Andou para caramba. Acho uma história assim, interessante do ponto de vista da dinâmica, porque você tem China, provavelmente está do lado certo do policy. Isso ajuda, tem alguma aceleração de demanda para vir. Mas eu acho que tem muita coisa no preço. E a posição técnica desse troço é um pouco preocupante, né? O mercado veio muito para isso aqui lá fora. E quando eu olho para a China, por exemplo, a gente tem um modelo de minério de ferro aqui, tenta primeiro projetar a demanda aparente de aço em cima das variáveis macroeconômicas, né? E algumas setoriais de housing, etc. E da demanda aparente, a gente tenta chegar no preço que a gente acha justo, né, pelos padrões históricos aí para o minério. Olha, com tudo que tem de policy colocado já, o modelo dá alguma coisa como 140, 145 de precificação para o minério de ferro, que está 160 hoje. Então, nos preços hoje, já tem bastante coisa aqui de reação de policy do governo, recuperação da economia. E tem que lembrar que é um negócio que saiu de 85 lá em novembro para 160 hoje. Eu acho que está mais ou menos no preço. Gosto da história, acho que China é um driver de crescimento global para o ano. Mas, assim, nesses níveis e com a posição técnica mais carregada, acho que o risco-retorno já não compensa tanto. Outro ponto aqui que a gente tem que ir monitorando, mas Omicron, ainda que você não tenha efeito direto sobre housing e infraestrutura, não tem tanto de efeito direto sobre base metals, Omicron com política de tolerância zero à Covid é um troço complicado, tem efeito sobre atividade grande. Tá? Então, a gente está no meio dessa turbulência lá, com muita coisa no preço, a gente acha que assim não compensa mais o risco. É claro que se cair um pouco mais, a gente pode voltar, a história é uma história de recuperação de China, quer dizer, tem pernas, mas olhando mais a curto prazo, parece não compensar o risco. Óleo, energia, agrícolas, tudo isso daí, a Ucrânia veio tudo na frente. A dinâmica, assim, os fundamentos para todas as commodities são positivos. No caso do minério, não tem escassez, mas no caso de agrícolas e de energia em geral, tem escassez para caramba. Você entrou nesse ciclo com estoques muito baixos. Mas a Ucrânia antecipou tudo, né? Então, assim, para você ter uma opinião forte sobre essas commodities agora, você tem que ter uma opinião forte sobre o que vai acontecer no conflito. É difícil ter uma opinião forte sobre isso. O que eu acho que dá para dizer é que esse negócio eles estão negociando, mas está razoavelmente estável, assim, custo humanitário gigantesco, a história é terrível, mas do ponto de vista econômico, e a gente tem que olhar muito para as sanções, está razoavelmente estável, porque o Putin reduziu os objetivos lá, não é mais dominar o país inteiro, não é mais tirar o governo, conquistar algumas faixas territoriais lá onde o russo é a língua preponderante. Mas, assim, eles estão muito longe de um acordo. E tem um problema nesse troço aqui, que essa é uma guerra que está nas redes, né? Você quase online, a gente vai acompanhando a cobertura do que está acontecendo lá. E isso influencia muito a opinião pública e pressão sobre os políticos aqui do Ocidente. Então, o nível de sanção é o
é o risco aqui, esse negócio pode agravar. Não tem algum upside, talvez, para as commodities, mas você tem que ter assim, esses riscos aí se materializando. O que eu diria, eu acho, como essa negociação tende a demorar, porque cada um está pedindo muito alto e não tem nenhuma clareza de que você vai resolver isso no campo de batalha, eu acho que a gente tem um patamar de commodities vão ficar altos por mais tempo. Tá? Então, tem um certo conforto para carregar talvez posição dessas empresas produtoras de petróleo. Petro é muito mais difícil, né? Mas assim, nas privadas eu acho que você tem algum conforto, porque o patamar parece que é esse mesmo, com uma cauda para cima. Mas é uma história de patamar, não tem mais tanta convicção de que esse troço vai continuar subindo dessa maneira. Tá? Agora, você olhar para isso tudo, então, commodities virou uma história que você tem que ser muito seletivo. Tem uma história interessante para proteínas, tanto aqui quanto lá fora. Tem alguma coisa aqui ainda de petróleo, mas China, metais, minério, agrícolas andaram um bocado também. Você vai ter que contar com efeitos climáticos, eventos climáticos aí para esses preços continuarem tão pressionados. Ou continuarem andando, eu acho que virou uma história muito mais de patamar elevado do que de variação. Tá? Então, do ponto de vista das empresas do setor, e elas estão respondendo muito mais, elas sempre respondem muito mais à variação de preço, o ciclo da commodity, na variação de preço, do que ao patamar, eu acho que perdeu um pouco de apelo e tem risco de curto prazo. Tá? Agora, o grande efeito dessa história, e aí eu já vou trazendo para os domésticos, é no patamar de câmbio aqui do Brasil. Eu acho, Marcelo falou bem, uma das coisas que fez a curva fechar aqui nessas últimas semanas foi um pouco essa reação do Banco Central de falar, olha, eu estou perto do final, minha terminal é mais ou menos essa, talvez um pouquinho mais. Isso ajuda muito porque muda o balanço de riscos, mas esse negócio está acontecendo basicamente porque a apreciação do câmbio muda também o balanço de risco inflacionário para frente. Se a gente tiver correto, o patamar de commodities for esse, o patamar do câmbio também não é muito diferente desse. Tá? Lembrando que o câmbio apreciou aqui por duas razões principais, eu acho, de janeiro para cá. Uma foi rotation, saiu um ambiente em que você está subindo taxa de juros sem gerar muita recessão global, sem aumentar muito o risco de recessão global, você fez a rotação de growth para as coisas que têm earnings, no fundo é isso. Então, você foi para velho, foi para cíclicos, esse tipo de coisa. E veio num momento muito positivo de commodities também. Então, as duas coisas assim conspiraram para a gente ter esse BRL saindo de 5,70 para 4,60 em 3 meses. Isso é um movimento muito forte. Tá? Se o patamar for mais ou menos esse, eu acho que a gente tem outro patamar de juros. A dinâmica de juros, e aí, portanto, a dinâmica de domésticos aqui muda bastante. Por que muda? Acho que tem 3 razões assim, para juros. Primeiro, a inflação de curto prazo, ela captura muito agora. A curva abriu pós-Ucrânia, depois fechou os prêmios. Mas, assim, você tem um choque muito grande sobre preços no curto prazo, porque é commodities e o mecanismo de transmissão é muito rápido. Mas depois sobra o câmbio para impactar aí positivamente, de uma maneira baixista, sobre a inflação. Então, a gente tem uma história forte de inflação, e a inflação vai estar horrorosa ainda. Março, provavelmente um bom pedaço de abril. Eu acho que abril para maio a gente já tem uma história melhor. Tá? Basicamente, você está tirando esse choque muito grande que veio pela frente e tem uma dinâmica aqui que ajuda, que olhando um pouco mais adiante, câmbio. Tem também a questão de bandeira tarifária, tudo esse negócio vai ajudar. E olhando aqui no curtinho, mas se você olhar no 15, a inflação de serviço já não estava tão ruim. Ainda está alta para burro, mas assim, melhor do que a gente vinha tendo em fevereiro e janeiro. Então, eu acho que assim vale uma história aqui de que a inflação está perto do pico. Tá? Outro ponto que é importante é esse equilíbrio entre commodities, choque de commodities, choque de termos de troca e câmbio é super benéfico para a inflação mais longa. É claro que isso daqui depende, a gente está com a gente está com os cores muito altos, a gente vem de uma inflação muito elevada, estamos tomando mais um choque. Isso pode mudar a maneira como a gente forma preços aqui, expectativas ficarem mais olhando para trás do que para frente, esse tipo de coisa a gente tem que levar em consideração. Mas, assim, em condições normais, o efeito de você trazer esse câmbio de 5,70 para 4,60 e ele ficar é muito forte. Tá? Assim, você roda o modelinho do BC, a gente roda o nosso aqui, esse nível de câmbio você faz a meta ano que vem.
É uma desinflação muito acelerada, isso é meio core do que a gente acha, quer dizer, se você conseguir segurar a questão de expectativas aqui, a inflação desacelera muito rápido. E aí isso me leva ao terceiro ponto, que acho que é talvez mais importante, é o que a gente tem olhado há algum tempo, os outros dois foram meio um catalisador, uma antecipação desse movimento, que é a história do juro real das empresas domésticas aqui, ela tem uma simetria para cima. Quer dizer, quando eu olho para o patamar do juro real hoje mesmo, com essa fechada recente, a gente gosta de olhar isso em relação ao juro real americano. Então, o prêmio do juro real brasileiro em relação ao juro real americano para 10 anos, por exemplo, está lá perto de 6%. Isso é o mesmo nível, um pouquinho abaixo, do que a gente fazia lá nos piores momentos da Dilma. Os piores momentos da Dilma era um momento de dominância fiscal. A gente estava perdendo a mão de expectativas do câmbio, a inflação era de serviços, assim, era uma combinação horrorosa de inflação. Hoje, nossa condição não é nada agradável, mas os condicionantes de inflação são muito mais favoráveis. Tá? Então, o mercado está precificado para um patamar de crise. Tem eleição. Isso pode ajudar na reancoragem. E quando eu olho para mecanismo que está impulsionando a inflação aqui no Brasil hoje, vamos pensar um pouco para 23, eu acho que a inflação global ela é menor, você não vai ter commodities subindo 50% todo ano, por exemplo, você tem uma normalização aí nas cadeias de suprimento, estão demorando, estão levando muito mais tempo do que imaginado, mas assim, esse efeito tende a se reduzir ao longo do segundo semestre. Dois, a gente está com a economia desacelerada, tem um hiato muito grande aqui. Então, não tem inflação pelo lado da atividade. O que sobra de inflação aqui é basicamente expectativas de câmbio, no caso, expectativas, porque o câmbio está vindo para baixo também. Expectativa você vai resolver com a eleição. Tá? É claro que aqui é um grande ponto de interrogação, também é uma razão para a gente ter hedge, a eleição ainda está longe. Mas, assim, falando rapidamente sobre a eleição, já falei nos calls passados, eu acho que o Lula não tem muita escolha, no fundo é isso. Não é exatamente o policy que ele adoraria fazer, mas a eleição vai ser, as últimas pesquisas estão mostrando isso, a eleição vai ser mais apertada. Então, vamos ter uma eleição provavelmente em 2 turnos, provavelmente com uma diferença menor do que a gente tem hoje. O Bolsonaro tem caneta, tem que lembrar isso, e a campanha pode favorecê-lo. Ele tem um controle maior da narrativa. Eleição apertada, o Lula tem que vir mais para o centro. Ele sabe disso, por isso que ele sinaliza para o Kassab, por exemplo. Tá? 2, na hora de você formar o governo e formar as composições para ter governabilidade no Congresso, se vocês olharem como é que foi o resultado dessa janela partidária agora das migrações, fechou agora no final de março, você percebe claramente como não é centro-direita, mas a base mais radical de direita, que é a base que anda muito lá perto do bolsonarismo, cresceu. Você vai ter, eu acho que o Lula vai ter aí, os partidos mais cresceram, evidente, nessa mudança toda aí, PL, PP, republicanos, quer dizer, acho que o Lula vai ter uma oposição mais aguerrida, mais ideológica, do que ele teve nos primeiros mandatos dele, o PSDB era muito mais fácil a vida. E de um tamanho razoável, estamos falando aí de 130, 140 deputados, para depender do resultado da eleição. Tá? É mais ou menos o mesmo tamanho da base fiel que ele vai ter, que seriam os partidos de esquerda. Bom, o Lula, se ele quiser evitar um cenário de impeachment, de segurança para não ter impeachment, e mais, se ele quiser ter governabilidade, ele vai precisar negociar com os partidos de centro, ele sabe disso. Então, ele sabe essas coisas que a gente fica ouvindo, às vezes, muito economista do PT falando e tudo mais, não é execuível. Não dá para voltar atrás na privatização da Eletro, não dá para voltar atrás, fazer revogaço de reforma trabalhista. Eu acho que não dá nem para você tirar o teto de gastos e não botar nada no lugar, porque o Lula vai ter que compor com esses caras. E aí estamos falando desde o PSD do Kassab até setores do PSDB, do MDB e do União Brasil. Aqui, tudo bem, não é exatamente partidos que têm uma plataforma muito forte do ponto de vista liberal, mas são muito mais liberais que o PT. Então, eu acho que as condições sinalizam meio para essa direção. A gente não sabe exatamente o como, quem vai tocar essa agenda. Isso tudo a gente vai olhar lá para frente. Mas quando eu olho para isso, eu vejo que
tudo aqui depende de tomar as decisões minimamente corretas no fiscal. E que o mercado está precificado ainda para um cenário de crise, eu acho que tem uma simetria para cima muito grande. Tá? E tudo isso que a gente está fazendo aqui, em termos de troca, câmbio e a redução de inflação no ciclo de 23, está antecipando essa história que a gente acha muito mais favorável. Por isso que a gente já veio para uma posição aí mais exposta a tanto a queda na taxa de juros quanto a esses cases domésticos que tem um momentum bom. Nem tudo no doméstico vai ter bom momento de earnings, porque ainda estamos com um juro real muito alto. Mas olhar para esse varejo high-end e atacarejo, a gente acha que tem momento de earnings no curto prazo já bastante razoável. Segundo semestre desses caras vai ser porrada, provavelmente, mesmo com a economia brasileira não tão bem ainda. Então, eu olho para isso tudo, acho que uma história muito positiva. Aqui é a grande porrada do mercado, eu acho. Está nessas histórias. E essa apreciação do campo está antecipando um pouco isso tudo. Tá? Riscos. Então, rapidamente. Eu acho, assim, tem uma questão eleitoral, não tem dúvida. Mas, assim, quando eu olho para riscos, não pensar daqui até os próximos 2, 3 meses, eu acho que o grande risco ainda é global. Tá? A gente tem duas coisas aqui. Uma eu falei rapidamente, é você ter um agravamento do conflito. Eu acho que o Ocidente também não pode deixar o Putin sem escolha. Essa coisa de você fazer uma derrota cachapante dele não parece ser uma boa solução para o cara que está sentado num arsenal gigantesco. Então tem que olhar para isso, tá? Não dá para se ele escala a guerra com alguma arma de destruição em massa, esse tipo de coisa, você muda completamente a dinâmica. Tá? Vai ter um envolvimento talvez mais direto da OTAN, você vai ter sanções muito maiores, quer dizer, isso é um negócio que a gente não controla, tem que ter hedge para isso. A boa notícia para isso é que a primeira coisa que vai cair provavelmente é o índice. Tá? Então, o hedge no índice funciona. Outra coisa, assim, que é um risco que permeia esse ano todo, subida de juros nos Estados Unidos. A gente falou bastante sobre isso na reunião passada. Acho que essa é a grande justificativa para você ter hedge. So far, so good pra caramba, assim, porque a curva já tem 2 acelerações para 50, um pouquinho mais até. Você fez um movimento aí nessa parte curta da curva impressionante. E o BRL saiu de 5,70 para 4,60 nesse período todo. Então, por enquanto, eu acho que assim, estamos passando tudo isso com louvor. A questão é se você tiver recessão. Assim, se você tiver que fazer mais e se o impacto disso for no horizonte que o mercado está olhando para equities. Então, se for para 23, se a gente tiver recessão em 23, acho um problema. O problema inflacionário US é mais sério, é incrível, porque eles têm mais reputação, eles têm um fiscal que não é um lixo, mas quando eu olho para a dinâmica do mercado de trabalho, aqui a gente não tem problema, no mercado de trabalho, baixa inflação. Lá, o mercado de trabalho é o centro do problema. Então, eles vão ter que desaquecer o mercado de trabalho, vão ter que trazer essa economia mais para baixo, essa nunca é uma manobra fácil. Tá? Por enquanto está tudo muito bem, acho que tem muita coisa do curto prazo no preço, mas eu acho que tem que ter um hedge aí para proteger de você ter alguma mexida muito acelerada nesse processo todo. Se o mercado for para todas de 50 daqui até o final do ano, vai botar desaceleração mais forte no PIB 23, tá? Isso é um risco, por exemplo. Mas fora isso, eu acho que é um cenário bastante benigno. Então, resumindo, tem que ter hedge para essas coisas mais globais. Acho que tem uma simetria muito grande nos domésticos, que o mercado está antecipando por causa dessa apreciação do câmbio. O core dos ganhos estão aqui. Commodities, eu acho que foi. Assim, o petróleo cai demais, acho que a gente tem que aumentar um pouco, mas não acho que é uma história que tem que ser muito seletiva. É o alfa de cada commodity, de cada setor. Tá? É isso, vamos para as perguntas, se houverem. Apareceu. Olá, bom dia. A simetria para cima vale também para o caso de reeleição do Bolsonaro? Vocês estão short no internacional, no S&P, por exemplo? Olha, boa pergunta. Eu acho que reeleição do Bolsonaro é uma coisa para olhar, sim, porque, como eu disse, a eleição vai ser mais apertada do que parece hoje. Não é o favorito, mas tem que olhar. Eu diria o seguinte, o Bolsonaro é meio o conhecido, são os preços onde estão, eu acho. Acho que é um equilíbrio mais inflacionário. A gente vai ter inflação alta ainda por mais tempo. Vamos ter dúvidas em relação fiscal, mas não vejo assim que ele vá
fazer um fiscal muito diferente do que foram esses últimos meses. Talvez até seja um pouquinho melhor no primeiro momento, né? Aqui tem um impacto eleitoral muito grande, mas ele não vai consertar a reputação que ele estragou do lado fiscal. É um equilíbrio inflacionário, é mais ou menos onde está a curva, onde estão os preços. É ruim, sem dúvida, mas acho que o downside disso também é um pouco menor. Segunda pergunta, que perspectiva para o papel da Via? Olha, é um pouco difícil, né? Por alguns motivos, tá? Vamos lá. Primeiro, você teve uma recomposição aí de, vamos dizer, se não pode chamar assim de bens duráveis, não é? No ano passado, né? Na época da pandemia, ano retrasado. Então, essas empresas venderam demais nesse período. A demanda disso aí caiu bastante, né? E o outro ponto é que se aumentou a competição nos marketplaces, tá? Ainda que a Via esteja nos marketplaces e venda online também, mas você tem outros ganhando espaço, né? Você tem o Mercado Livre cada vez melhor, né? Em entregas, em prazo, enfim. Você tem a Amazon, que a gente não tem os dados, mas a Amazon continua crescendo e tem um serviço excelente também. Então, assim, acho que a Via fica um negócio um pouco apertado, né? E ela precisa endereçar a questão financeira, né? Ela tem rolagens aí para fazer, né? Esse ano que vem, e que não são triviais com juro desse tamanho e com o risco que o mercado já enxerga para essas companhias nesse ano, né? Então, assim, a nossa visão, por enquanto, não é positiva para a Via. A próxima questão, bom dia. Cenário de vocês para varejo, vê algum viés positivo em termos de renda, emprego? Falar, Elson? Eu acho, assim, olhando para a média, ainda demora. Então, o momentum de earnings, olhando para a média, eu acho que é complicado. Mas, assim, vamos olhar um pouco para o que a gente gosta, e eu vou falar um pouco do lado macro, que o Marcelo pode falar, claro, das empresas. Setor de alta renda, o setor de alta renda, você não desacelerou, no fundo, porque você fez uma poupança absurda. No decorrer da pandemia, o cara não podia gastar com viagem, não podia gastar com restaurante, teve gente que foi pegar fila lá, senha para comprar Porsche nova, entendeu? É só, você anda aqui na Faria Lima, os restaurantes estão lotados, o cara de alta, shopping cheios, o cara de alta renda, ele passou muito bem nesse período. Teve um de-rating dessas empresas muito grande, pela abertura do juro real e pela perspectiva que ficou muito mais tumultuada, as empresas estavam com múltiplos mais elevados também. Mas eu acho que queda do juros real e uma melhor perspectiva vai fazer um repricing muito rápido disso daí nesse segmento. O atacarejo, que é o outro que a gente gosta, também acho que não é exatamente a dinâmica de renda e emprego apenas no curto prazo, mas é muito mais assim, esse setor tomou um choque gigantesco com a abertura da inflação. Esse é um setor do pequeno assalariado, no fundo é isso, é o cara que está no mercado formal, a gente estudou isso bastante, tem uma correlação gigantesca com o rendimento do mercado formal. Mercado formal de trabalho, quando você acelera a inflação de 4 para 10 em 4 meses, como aconteceu no ano passado, isso tudo vira perda de renda real, porque o cara só tem reajuste uma vez por ano. Tá? A boa notícia é que esses caras têm reajuste, então a gente está entrando na fase de dissídios, esses caras vão ter algum reajuste real agora. E se a inflação começar a cair a partir de maio, eu acho que a recuperação fica muito acelerada. Tá? Além disso, aí é uma história para o Marcelo, mas assim, esse é um case que vai aumentando o share ao longo do tempo. Né? Esse troço fica mais evidente na volta agora. Então, são histórias que, assim, a renda e emprego, na média, renda e emprego estão melhorando, mas, assim, a renda, acho que ainda tem alguns desafios pela frente na média, mas para esses setores que a gente está olhando, não, acho que esses setores é muito na frente. Só um complemento aqui, que é um pouco disso que o Elson falou, mas ilustrando um pouco, o atacarejo, por exemplo, né, o Elson comentou da inflação, quer dizer, os bens, né, os produtos que ele vende subiram bastante. Você teve uma queda de volume de vendas, mas um aumento de receita, né, nesse período do quarto trimestre, principalmente, quando deu essa acelerada na inflação.
Isso tudo, com recomposição do salário, vira venda, né? Vira crescimento de volume de venda, mas com preços mais altos. Então, assim, provavelmente a gente vai ter primeiro trimestre, segundo trimestre, principalmente segundo, com vendas assim, já muito maiores. E no caso específico, por exemplo, do açaí, que vale também para o Carrefour em menor escala, porque lá tem hipermercados, também não é atacarejo puro. No caso dele, você tem as aberturas, no caso do açaí, você tem a abertura de novas lojas aí no segundo semestre, né? Para quem acompanha aquelas lojas do Extra que ele comprou. Então, assim, é espetacular aqui o upside que você vai já ter, ainda que tenha andado muito. E no caso do varejo de alta renda, eu acho que é isso que o Elson falou, quer dizer, o cara é muito mais protegido, poupou para caramba, e também a inflação faz um trabalho no aumento de vendas, né? Você tem aumento de preço, só que o cara que compra não é muito sensível a preço, então você acaba tendo um aumento de volume com aumento de preço. A combinação aí dos caras fazendo crescimento de vendas de 60% no primeiro trimestre, um negócio incrível, né? A próxima pergunta, qual a exposição bruta e líquida do fundo? A líquida é por volta de 90 e bruta 110 do PL. A próxima, essa queda do dólar pode puxar uma alta no câmbio com fluxo forte de compra nesses patamares com eleições, tendo em vista o alto fluxo estrangeiro nas commodities? Eu acho que não é esse o cenário, assim, claro, né? Depende de como é que os candidatos vão estar se posicionando lá para a eleição. Eu falei um pouco dos dois aqui, acho que o Bolsonaro é um pouco mais o mesmo, então o câmbio é isso aí. O Lula acho que tem potencial de dar uma sinalização melhor para o fiscal, pelo menos no curto prazo. Então, eu acho que a eleição tem o potencial de apreciar um pouco mais o câmbio, na verdade. Tá? Vai ser turbulento, a pergunta é ótima. Vai ser turbulento, mas tem um potencial até de apreciar um pouco mais. E outra, assim, o câmbio fez essa apreciação gigantesca do começo do ano para cá. Tem duas coisas importantes. Uma, em termos reais, mesmo com essa apreciação, o câmbio ainda está depreciado para caramba. A gente está mais depreciado do que estava lá quando, em termos reais, né, valores de hoje, a gente está mais depreciado do que quando a gente estava pegando aquele desequilíbrio horroroso lá com a Dilma em 2015. Tá? Então, o câmbio lá era disfuncional, aqui a gente acostumou com o patamar, mas assim, está no nível bastante distorcido ainda. Então, o patamar te ajuda. E outra, o que ele fez de termos de troca agora, se você fizer elasticidade de commodities com o BRL, o câmbio brasileiro aqui, não foi nada muito fora do padrão histórico. O que foi esquisito foi o ano passado, quando as commodities andaram e como a gente estava piorando muito o fiscal, o câmbio depreciou. Em geral, commodities andando, o câmbio aprecia bem. Aqui é mais ou menos nessa ordem de grandeza que a gente viu. Então, eu acho que esse patamar de câmbio fica um pouco mais e ajuda bastante na história aí de amassar um pouco a parte mais longa da curva e ajudar as nossas histórias domésticas. Tem mais? Acho que tem no chat. Com Lula, o mercado não ficaria se equilibrando em uma nova dinâmica com inflação mais alta, juro alto, fiscal, câmbio apreciado? Olha, acho que esse é o risco do Lula, né? Ele não fazer nada no fiscal. E aí, realmente, o ajuste é sempre via inflação. E como a gente tem um Banco Central independente, né, autônomo agora, vai ser uma divisão entre inflação e atividade mais para baixo. Tá? Tem um risco de você entrar em dominância, então você vai subindo os juros e vai piorando o fiscal, e aí você desancora tudo. Quer dizer, esses são os riscos que existem para os dois. Se o Bolsonaro piorar o fiscal, o Lula não fizer nada para melhorar a reputação dele, melhorar a credibilidade da política fiscal adiante. Eu acho que ciente disso, ou minimamente ciente disso, apesar dele não estar ainda com os melhores assessores para o tema, mas eu estava ouvindo, por exemplo, o Nelson Barbosa, que o Nelson entende isso. Eu acho que olhando para as restrições que ele vai entrar, né, tantas dificuldades aí para se eleger quanto
dificuldade em compor maioria para ter, maioria para, sabe, não ter veto derrubado, aprovar MP no Congresso, ter 257 votos. Para fazer isso, ele não pode vir com uma agenda muito de ruptura no campo fiscal e que você vai desagregar demais a economia, bagunçar demais a economia. Eu acho que ele acaba entregando fiscal mais equilibrado, tá? E aí a simetria toda pró-mercado para cima. Vocês acreditam que lojas Renner hoje é o melhor cavalo para estar no setor de varejo? E C&A, oportunidade? Olha, C&A a gente está olhando muito de longe, assim, não temos uma opinião forte sobre ela. Renner é uma empresa que assim, levantou muito dinheiro, né? Todo mundo sabe, naquele aumento de capital, acabou fazendo muito pouca coisa com esse dinheiro, então teve um de-rating relevante. Eu acho que ela não entra nessa parte high-end, né? Tá longe de ser low-end também, né? Uma empresa de, acho que talvez classe AB ou B mais C, que vai recuperar, sim. Acho que conforme a inflação cai, ela recupera vendas, mas é um pouco mais para frente. Talvez você tenha algum fluxo também um pouco maior para varejo, e aí, como ela tem liquidez, acaba indo junto. Próxima, Elson, como você avalia os atuais desafios do Fed em seu mandato direto? Alta inflação versus desemprego mínimo, versus impactos fiscais. Quais mensagens vem que a curva de juros? Olha, eu acho assim, esse é um waiver gigantesco que a economia americana tem, né? Assim, os impactos fiscais fazem muito preço na curva de juros lá. Tem uma equivalência cardiana e meio incorporada, permanente nessa história toda. O mercado sempre acha que essa dívida vai ser paga. Eu acho que essa aposta não apareceu ainda, é difícil imaginar, mas essa é uma hipótese de ruptura assim, gigantesca, global, tá? Não acho que é para agora. E aí eu acho que o que é mais importante é essa relação entre inflação e desemprego. Eu acho que eles passaram do ponto nisso. Assim, o emprego está muito, o mercado de trabalho está muito apertado, com impactos importantes sobre salários e com a inflação de serviços acelerando. Então, a combinação, eu diria, assustadora. Então, tem que resolver isso, se resolve isso desacelerando o mercado de trabalho, se resolve isso desaquecendo a economia, no fundo. O que ele vai ter que fazer. Se ele tiver que fazer isso muito rápido, porque ele está perdendo o jogo de expectativas, isso não aconteceu ainda, se olhar as expectativas longas estão super bem comportadas, eles têm um problema. Aí você vai ter que fazer uma recessão aqui no horizonte do mercado. Estamos falando de 23. Esse é o risco, por isso que a gente carrega uma proteção. Em condições normais, assim, eles pouparam para burro, o balanço das famílias está ótimo, o balanço das empresas está super ok, as empresas estão começando a ciclo novo de capex, não tem nenhum grande problema a priori para colocar essa economia para baixo. A única questão é que ele tem que desacelerar o mercado de trabalho, tá? Antes de perder a mão nas expectativas. Esse é o risco. A próxima, últimas 2-3 semanas vimos um novo rotation trade. Domésticos performaram melhor versus commodities, seguindo a queda dos juros. Olhando para frente, como posicionar o portfólio? Eu comentei um pouco isso aí na minha fala lá no começo. A gente posicionou exatamente para isso, né? A gente tinha uma posição grande em commodities, saímos e viemos para as domésticas com hedge. Acho que esse é o ponto, né? Acho que commodities, as domésticas têm um upside muito relevante. Acho que tem mais uma coisa que eu nem comentei aqui, que é ganho de market share, que nem as empresas sabem medir, né? Como é que isso aí, qual que é o tamanho desse ganho. Tem muito pouca medida disso aí no Brasil. Mas certamente ganharam participação de mercado, todas elas, empresas listadas, em geral, são as mais eficientes do mercado, né, do país. Mas, enfim, a gente está a gente acha que tem esse upside grande, né? De agora, talvez até o meio do ano, um pouco mais no final, dependendo do encaminhamento político, mas acho que não temos grandes riscos em relação a isso.
E commodities, aquilo que a gente comentou. Nossa opinião é que essas ligadas à China talvez tenham feito um topo. Acho difícil acreditar, né, que uma economia, né, americana, por exemplo, ou talvez a chinesa, que está um pouco mais fraca, mesmo com os estímulos, mas a americana, que precisa ser desaquecido, seja um indutor de crescimento, né? Então, como sustentar esses níveis de preço de commodities, a não ser essas commodities têm escassez, como o petróleo ou essas empresas de frigoríficos, né, de proteínas, também têm escassez. Mas acho que fora isso, a gente prefere ficar fora de commodities e, eventualmente, até numa ponta contrária. Tá? Mas é isso. Se você olhar para energia, principalmente, eu acho que justifica um cenário em que ela vai subir muito mais, é um cenário que vai começar a induzir recessão global, é bom para tudo o resto. Então, acho que isso quebra muito a história de commodities. Terminamos, né? Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo aí de vocês nos assistindo e obrigado pelas perguntas também e até a próxima. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação e até a próxima.